Aqui na Desert Church nós temos uma cultura, e nós vamos implantar essa cultura em todos os eventos. Amém? Então se você é dessa casa, você já sabe. Vamos lá? Vamos lá? Quem recebe um profeta, ei! Corre pra cá, Luca Martini! Estenda a mão pra cá. Eu usei o paninho dele, né? Desculpa. Estenda a mão pra cá. Eu ouvi falar que tem um monte de adolescente aí que veio pra cá te ouvir. E eu fiquei feliz por isso, porque eu tenho percebido que é uma galera que Deus despertou muito tempo atrás e é uma galera que permanece. Então você está ficando velho, significa. Mas nós estamos felizes porque nós não convidamos o Luca por hype. Nenhum dos amigos que vão vir para cá estão vindo para cá porque atrai pessoas, mas é porque nós acreditamos naquilo que ele carrega e naquilo que ele tem se movido. E quando nós oramos e Deus falou Revival Mission, nós pensamos, cara, será que é possível? Eu falei, vou mandar mensagem pro Rica. Gente, o Rica me respondeu em 10 minutos. Falei, é de Deus isso daí. Então eu queria que você... É um milagre. Como dizia as irmãzinhas da Deus e Amor, estenda a mão para cá, sem ira e sem contenda. Pai, nós queremos apresentar o Luca essa noite. Pai, nós honramos e acreditamos naquilo que o teu filho carrega. E a minha oração é para que enquanto ele estiver aqui, o Senhor toque a esposa, a filha, tudo aquilo que o teu filho tem colocado à mão, que isso avance, Pai. Eu oro para que no nome de Jesus um óleo fresco venha sobre ele. E que essa noite, enquanto ele estiver ministrando a sua palavra, que o Senhor esteja o tocando. Tocando na estrutura, tocando nas finanças, tocando em tudo aquilo que o teu filho tem se colocado à disposição para fazer. Que essa noite seja um marco sobre a vida dele. Use ele de uma maneira muito simples e singular. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus aí, glória a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Que recepção, que dia especial para nós começar esse tempo aqui de carnaval no Brasil e poder ter essa primeira noite aqui nessa casa, falando sobre esse assunto que é o que queima no nosso coração. Muito especial, pastor Eric, muito obrigado por nos receber com tanto carinho, desde o início. Bora, vou pregar com 2 microfones aí. Ouvir um pouco a história dessa casa encheu o nosso coração de alegria. Eu quero aproveitar e orar por vocês também, aproveitar que a gente está orando, amém? Então estenda a sua mão para o pastor Eric aqui, a família. Nós queremos orar sobre essa casa e o que Deus tem derramado no seu coração, para essa cidade, para essa geração, para as novas pessoas que ouvirão o Evangelho a partir deles. Pai, nós somos gratos pela visão que o Senhor entregou, Senhor, a essa casa, a essa família, Deus. Uma visão que não para nessas paredes aqui, mas que quer avançar e quer alcançar os perdidos, os desesperados, aqueles que precisam do Evangelho, Deus, aqueles que realmente, Senhor, estão necessitados de uma mensagem de esperança. Deus, eu oro que o Senhor venha surpreender, e a palavra que eu tenho no meu coração é que não passou no coração nem na mente, você nem mesmo imaginou aquilo que Deus fará. Talvez aquilo que você sonhou, você já imagina como muito grande, é que você não consegue ainda ver aquilo que Deus fará, que é muito maior daquilo que passou no seu coração e na mente humana, aquilo que Deus tem preparado para essa igreja e a partir dessa igreja. Senhor, nós somos gratos, Senhor, pelo teu agir, pela tua unção, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor.
Glória a Deus. Meus irmãos, eu amo quando nós chegamos em um lugar e a conversa que envolve esse lugar é como nós podemos alcançar mais pessoas para Jesus. E isso foi desde o início do dia o que nós conversamos, como nós podemos alcançar mais pessoas para Jesus. Enquanto nós íamos conversando, era como gasolina sendo jogada no nosso coração. E eu tenho certeza que se você veio aqui nessa noite, é porque talvez ainda você nem mesmo saiba, mas Deus tem algo para fazer através de você. Tudo aquilo que está sendo falado, até mesmo o repartir do pão, é algo que Deus quer derramar na sua vida, para que você possa experimentar qual é a realidade do reino de Deus realmente. Sabe, para que você não viva mais só uma religião, aí que o Brasil está cheio, mas que você realmente viva o reino de Deus, que transforma uma sociedade, que transforma famílias, e que transforma a sua própria vida, trazendo o real propósito para você, para que você possa acordar pela manhã e saber, é para isso que eu estou de pé hoje, para que você saiba o porquê você corre no seu dia a dia, para que você experimente a poderosa mão de Deus sobre a sua vida, e no final do dia você deita a sua cabeça no travesseiro e fala, valeu a pena estar vivo, e mal posso esperar pelo amanhã, porque Deus, se Deus nos mantém ainda respirando, meus irmãos, é porque existe algo que Ele quer fazer conosco, sabe, não é para que você empurre a sua vida, como se você já não aguentasse mais viver, sabe, não é mais clamar o maranata do Senhor, porque você não suporta mais a vida, é porque realmente você quer que Jesus volte, você quer ver o seu amado, mas se ainda temos tempo nesse mundo, é tempo de poder trabalhar para o Senhor com vida, com ousadia, com poder, com unção, com sonho, com expectativa, com esperança, de poder ver frutos na nossa vida, e chegar no fim da nossa vida e olhar para as nossas mãos, e saber que nós pudemos realizar grandes coisas para o Senhor, que nós pudemos realizar aquilo que Deus depositou na nossa vida. Então que você tome esses dias realmente para ser preparado, incendiado, de perceber que existe mais para a sua vida, amém? Porque existe mais. E antes de eu entrar na palavra, eu tenho duas coisas para falar para você. A primeira delas é que eu trouxe um livro, apenas um título eu trouxe dessa vez, porque eu estava pensando esses dias, e um grande amigo nosso faleceu há uns dias atrás, e ele tinha a frase da sua vida que era, leia a Bíblia toda e sempre, sabe, e eu tenho percebido o quanto faz diferença, nesses últimos anos, você poder ter um tempo com a Bíblia todos os dias, e como um devocional acompanhando essa Bíblia te ajuda a crescer no Evangelho, te incentivar a continuar lendo. E esse livro é um devocional com textos que você pode ler diariamente, junto com a sua palavra, e tem um título muito interessante, que eu realmente desejo para você que você leia, que é Antes de Quebrar a Cara. Você não quer quebrar a cara, na verdade, então antes de você quebrar a cara, comece realmente a ler a sua Bíblia todos os dias. Tenho certeza que você já quebrou a cara muito, então você não precisa continuar quebrando, e você pode aprender com outros exemplos de pessoas que já quebraram a cara, e eu tenho certeza que se você unir essa leitura com a sua leitura diária da Bíblia, vai encorajar muito você e trazer muita sabedoria. E é muito interessante o que diz atrás aqui, dizem, não dizem que se conselho fosse bom era vendido? Pois é, esse livro não é de graça, então você pode comprar ele depois, vai estar lá atrás, eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, tenho plena convicção disso, e ainda você vai abençoar tudo aquilo que nós fazemos, pregando o Evangelho pelo mundo, vai ser muito especial. Quero dar isso aqui para você, amém? Deus abençoe. Uma outra coisa, meus irmãos, quem já ouviu falar do Overmission? Você já ouviu falar do Overmission por aí? Sabe, eu estava falando com o pastor Eric hoje, com o Everton, nós estamos orando por Brasília de novo, nós queremos voltar aqui com o Overmission para Brasília, e nós estamos sonhando que seja esse ano que isso aconteça, né? Nós cremos que isso vai acontecer. Nós temos agora o 9 de maio em São Paulo, mas nós queremos que o próximo, depois de São Paulo, seja aqui em Brasília. Nós estamos orando, porque nós queremos que Deus tenha algo muito especial nessa cidade, nós amamos essa cidade,
E aqui tem esse QR Code. Se você entrar nesse grupo do QR Code, você vai ser o primeiro a receber as notícias de quando será o Overmission aqui em Brasília, a data, quando vai estar disponível. Então, se você quiser agora, eu já tiraria uma foto, tira uma foto, manda para os seus amigos, manda para o grupo da sua igreja, já diz para eles que vai acontecer o Overmission. O Overmission é 12 horas de adoração, onde nós encontramos o coração de Deus, e a partir dali, encontramos o coração da nossa vida também, para pregar o Evangelho pelo mundo todo. É muito especial o que está acontecendo no Overmission, e você tem a chance de saber antes de todo mundo, e poder estar conosco nesse dia tão especial que está por vir. Então, tira o seu celular aí, tira uma foto. Esse é o único momento que eu vou pedir para você pegar seu celular no culto. Depois você vai desligar ele, colocar no bolso, esquecer que ele existe por um tempo, amém? Então agora você pode, tira uma foto aí. Amém, glória a Deus. Agora abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, vamos continuar ali em Coríntios. Você sabe que eu gosto muito de Coríntios, e eu acabei de vir na Inglaterra, e eu gosto do Coríntios em inglês, mais ainda. Isso, é Corinthians o nome em inglês, né? E eu tenho uns amigos são paulinos, graças a Deus não tem muitos aqui hoje. Pior que tem. Mas eu tenho para dizer que São Paulo escrevia cartas de amor aos Coríntios, entendeu? Então volta para o caminho certo aí, meus irmãos. Pelo amor de Deus, vamos lá. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, vamos lá. O versículo 22, o apóstolo Paulo vai dizer assim. Todo o capítulo é maravilhoso, mas esse versículo, vamos focar nele por enquanto. Para com os fracos, tornei-me fraco, está vendo? O Coríntios, estou te falando, tornei-me fraco. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Senhor, continue falando conosco nessa noite. Senhor, fale através de mim. Eu preciso da tua voz, Senhor. Nós precisamos da tua palavra. Fale conosco e abra o nosso coração para as verdades eternas. É isso que nós precisamos, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em 1517, um homem chamado Martinho Lutero, você já ouviu falar dele? Martinho Lutero, aos seus 33 anos de idade, ele desce do mosteiro, ele vai até a porta de uma igreja e ele prega as 95 teses que trariam uma das maiores transformações em toda a sociedade no mundo todo. Nós a conhecemos como Reforma Protestante, e nós sabemos do que aconteceu a partir disso, né? Nós somos frutos disso que aconteceu. Nós sabemos a revelação da graça de Deus, mas talvez você não conheça muito a história pessoal de Martinho Lutero, mas Martinho Lutero, ele era um monástico, ele era alguém que durante a sua época de vida, a cultura acreditava que para que você pudesse ser um homem santo, ou uma mulher santa, você precisava se afastar completamente do mundo. Você não podia estar envolvido com nada nessa vida. Por exemplo, nem mesmo você poderia ter uma família. Se você quisesse ser realmente santo, alguém consagrado a Deus, de jeito nenhum você poderia casar, você poderia ter filhos. Na mentalidade da cultura da época, da religião da época, para que você seguisse a Cristo, como você deseja seguir hoje, você tinha que se afastar do mundo todo, mudar para um monastério e viver a sua vida ali como um monge. Só ali você teria acesso às Escrituras, só ali você poderia ler a Bíblia, só ali você poderia estudar os outros pensadores, só ali. E aqueles homens que conheciam então as Escrituras, eles eram responsáveis por passar para o povo o conhecimento de Deus. Mas o conhecimento de Deus era tão sagrado que não poderia ser falado na língua do povo. Por isso,
todas as suas reuniões religiosas eram conduzidas em latim. Imagina você. Nem eles mesmos falavam latim, mas a missa, a reunião religiosa tinha que ser em latim, porque era muito sagrado para ser tocado pelo povo comum. Se você era um trabalhador comum, que lutava da manhã até a noite para sustentar a sua família, você não era santo o suficiente para poder fazer parte da obra de Deus. Se você era um trabalhador comum, uma mulher que cuidava dos seus filhos na sua casa, você não era santa o suficiente para poder ter acesso à palavra de Deus. Você só poderia receber um pouco das migalhas que caíssem das mesas desses homens consagrados ao Senhor, que haviam deixado tudo e se mudado para um monastério. O resultado disso era um colapso social. O resultado disso era uma sociedade que cada vez mais se afastava do Senhor. O resultado disso era uma sociedade que caía em pobreza, em miséria, porque estavam completamente afastados da palavra de Deus. Mas um dia, Martinho Lutero, estudando a palavra de Deus, teve uma revelação. E a grande revelação que ele teve não foi simplesmente que nós somos salvos pela graça. Ele só teve essa revelação que nós somos salvos pela graça, porque primeiro ele teve a revelação de que a palavra de Deus era a coisa mais sagrada que Deus poderia nos dar. E foi através do conhecimento da sua palavra que para ele era a manifestação do próprio Cristo diante dele, as palavras do próprio Cristo que então ele pôde ouvir, que foi por meio da cruz e da graça de Jesus que ele foi salvo. Diante da palavra de Deus, ele entendeu que a pior coisa que poderia acontecer para o mundo é ter um mundo distante da palavra. E aí ele entendeu, ele reconheceu um problema. Ele percebeu que viver em um monastério era um retrocesso. Viver em um monastério afastado do mundo era um grande problema para o mundo. E a solução estava não mais em viver em um monastério, mas ter o seu monastério dentro do seu próprio coração e voltar para a cidade e viver aquele evangelho que ele estava aprendendo a viver na montanha, no meio do povo. Então Martinho Lutero, ele decide deixar a vida monástica, e ele se casa, e ele tem uma família, e ele começa a educar os seus filhos, e a história diz que ele teve 6 filhos, e por conta dos seus filhos, ele entendeu que ele precisava ensinar as crianças, e Martinho Lutero se torna um professor das crianças, e ele começa a escrever livros e se tornar um tradutor das escrituras para o alemão, e por conta disso ele começa a ser perseguido pelos grandes líderes da igreja católica da época, porque ele estava cometendo um crime muito grande, de levar a Bíblia para o trabalhador comum, que acordava todos os dias cedo, para trabalhar e sustentar sua família. E ali começa então a maior revolução desse mundo. Martinho Lutero, ao deixar o monastério e vir para o meio da cidade, ele começa a transformar a cidade. E nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, que foi um outro teólogo alemão que morreu por mandato de Hitler, por não apoiar o governo opressor do nazista, ele diz: o maior ataque da modernidade do céu contra o inferno foi Martinho Lutero ter deixado o monastério e vir no meio da cidade pregar o evangelho. Por que eu digo isso para você, meus irmãos? Porque você ainda acredita que você só pode ser santo se você deixar tudo para trás. Você ainda acredita que você só pode servir ao Senhor se você abandonar tudo. Você ainda acredita que o seu trabalho, que você acorda pela manhã para fazer, te afasta de Deus. Você ainda acredita que a sua família e todas essas coisas são um impedimento para você viver para a glória de Deus.
e na sua cabeça você diz: se eu não fosse tão ocupado aqui na empresa, se eu não fosse tão ocupado naquilo que eu faço para sustentar minha família, se eu não fosse tão ocupado nos meus estudos, se eu não fosse tão ocupado em tudo isso que eu faço, aí eu poderia mergulhar mais na presença de Deus, aí eu poderia fazer mais por Deus, sem entender que é exatamente essa ocupação que você tem, que Deus está te dando para glorificar o seu nome e alcançar um mundo que precisa ter contato com a preciosa palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Eu digo isso porque eu gosto muito de conversar com os jovens e entender como está o seu coração. E eu percebo que existe no coração de muitos jovens uma tristeza e quase uma culpa de olhar para a sua vida e pensar assim: eu gostaria de fazer mais por Deus. Sabe, dentro do seu coração você acredita que você nasceu para mais. Dentro do seu coração você acredita que você poderia fazer mais. Mas você olha para o seu dia a dia e você fala: 6 da manhã eu tenho que estar de pé para estar trabalhando, para conseguir no fim da noite fazer minha faculdade. E aí você diz assim: mas antes eu fazia mais por Deus. Mas deixa eu falar uma coisa: antes você não tinha boleto para pagar, né, meu irmão? Antes quem pagava a sua conta eram os seus pais, né, meu irmão? Antes a sua única preocupação era para a escola de manhã e jogar bola à tarde, FIFA com os amigos, não é verdade? Mas a vida, ela muda, as coisas vão acontecendo, e aí de repente, por nós vivemos um evangelho ainda platônico, essa ideia de que a matéria, as coisas da vida são carnais, né? O dia a dia da existência são seculares. Nós começamos a pensar que tudo aquilo que nós fazemos, que não se parece com algo religioso, não serve para Deus. Que tudo aquilo que nós fazemos, que não se parece com um ministério, que nós possamos dizer, não serve para glorificar a Deus. E nós vivemos constantemente com essa culpa. E aí, como que nós decidimos, como que nós resolvemos essa culpa de não conseguir fazer o que nós sabemos que Deus nos chamou para fazer? A gente fala assim: um dia eu serei um grande empresário, e aí eu vou ter dinheiro para enviar missionários pelo mundo inteiro. É assim que a gente resolve o problema, na nossa consciência. Só que eu quero te dizer um negócio. A tensão de Lucas 9, Mateus 10, de quando Jesus fala que os campos estão brancos, ele não fala assim: olha, os campos estão brancos, mas o dinheiro está faltando. Ele não fala isso. Eu não acho que o Senhor, que é dono do ouro e da prata, tem problema com isso. Eu não acho que falta isso para Ele. A atenção da palavra de Jesus ali, quando Ele diz que os campos estão brancos, é que os trabalhadores são poucos. Jesus não quer só seu dinheiro, Ele quer você. O que nós precisamos entender é que o campo missionário não é só na África. O campo missionário não é só quando nós deixamos tudo para ir para algum lugar. O campo missionário é em todo e qualquer lugar que existem pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. O campo missionário é no dia a dia. É quando nós acordamos para entender que nós estamos aqui por um propósito. Sabe, meus irmãos, se nós não compreendemos que é somente uma minoria que é chamada para ir com os confins da terra, e a grande maioria vive a vida comum do dia a dia. Se nós não entendermos que se a grande maioria não se envolver naquilo que Deus está falando para transformar o mundo, talvez nós não vamos ver esse mundo transformado ainda na nossa geração. E Deus precisará esperar uma outra geração que entende que quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus.
Talvez Deus vai precisar esperar uma outra geração que entende que nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Talvez Deus vai precisar fazer com que a igreja se afaste completamente do mundo, para que o mundo morto comece a feder de um jeito absurdo, de tanto que nós nos afastamos, para levantar um outro Martim Lutero que diga: ora, o problema do mundo é que eles não têm acesso à palavra, e talvez se eu não for até eles para levar essa palavra, eles nunca conhecerão. Talvez a gente precise começar a entender que a voz dos pregadores aqui serão as menos ouvidas, porque nós não chegamos no seu escritório como você chega, nós não chegamos na sua empresa como você chega, nós não chegamos no seu time de futebol como você chega, nós não chegamos na sua família no Natal como você chega, nós não chegamos no ônibus que você pega todos os dias como você chega. Agora, você vai esperar que Deus levante um pregador para ir onde você vai, se você já está lá? Sabe, meus irmãos, nós precisamos tirar a limitação da consciência que o Evangelho e a missão só é para aquele que abandona tudo. Um dia, eu estava lá em Londres, e Londres é uma das cidades mais caras que existem para viver no mundo. Você pode procurar, é muito caro. E esse jovem, um jovem europeu, português, chegou para mim e falou assim: Luca, eu quero agora viver o ministério radicalmente para Jesus. Eu quero me tornar integral no ministério. Eu falei: Ele falou, eu falei: o que você vai fazer? Ele falou: eu pedi demissão. Eu falei: você pediu demissão? Eu falei: você sabe a cidade que você está, meu irmão? Ele falou: não, mas Deus vai me sustentar. Eu falei: mas Deus te dá um trabalho já não é sustento? Pensei, né? Mas tudo bem. Ele falou: não, Deus vai me sustentar. Eu falei: beleza. O que aconteceu com esse jovem? 3 semanas, foram 3 semanas, irmão. Na hora que os sofás acabaram, porque ele não podia pagar aluguel, na hora que os sofás acabaram, na hora que não tinha mais comida, 3 semanas depois, ele voltou para a casa da sua família no seu país natal. Aí você fala assim: será que Deus o abandonou? Ou será que ele não entendeu os tempos que ele vive agora? Hoje eu estava conversando sobre um missionário, que foi o primeiro missionário que eu trabalhei junto. O nome dele era Thomas Tutiko. Ele era um ucraniano que a família fugiu na Segunda Guerra Mundial, e ele nasceu na Ucrânia e cresceu no Canadá. Então você imagina, o homem era muito velho já, né? Conheci ele, já tinha quase 90 anos de idade. E esses dias eu estava vendo um livro que meu pai escreveu, chama Evangelistas, uma espécie em extinção. E o Thomas que escreveu o prefácio. E o Thomas do prefácio, ele conta um pouco da vida dele. E ele, é muito engraçado, ele começa a falar das profissões que ele teve na vida. Sabe, ele teve mais de 20 profissões. Ele foi bombeiro, ele foi pescador, ele foi marceneiro, ele foi policial, ele foi para o exército, ele foi vendedor. Ele começa a contar tudo que ele fez. Ele trabalhou na obra, ele construiu casa, ele fez de tudo. E a ideia dele era o seguinte: se eu souber fazer tudo, nunca vai faltar emprego. E o Thomas fez tudo realmente. E aos 40 anos de idade, ele entendeu que Deus queria agora que ele fosse para outros países pregar o Evangelho. E aí ele chegou na igreja dele, uma igreja muito pequenininha no interior do Canadá, e ele disse: olha, eu quero ser missionário.
E aí o pastor da igreja falou assim: Thomas, mas você já tem 40 anos de idade, né? Já tem 40, falou, nós temos que investir nos mais jovens. E o Thomas pensou: mas nem jovem tem nessa igreja, mas tudo bem. Ele falou assim: não tem problema, você me abençoa? Falou: claro, te abençoo. Então, o que o Thomas pegou? O Thomas pegou, meus irmãos, tudo aquilo que nós, com a nossa cabeça, pensamos que é um atraso, né? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar. Ele pegou todo esse conhecimento da sua vida, de todos esses trabalhos que ele já teve, e ele conseguiu sair com uma ideia, e a experiência que ele teve, sendo cristão, de algo que ele conseguiu fazer que sustentou a sua vida missionária, e não só a dele, mas de tantos outros missionários. Eu me lembro, ele estava com 90 anos de idade, ainda fazendo por meio daquilo que ele produzia, conversando com os seus amigos. Esse amigo em especial que ele conversava todos os dias, era um outro missionário que estava na Índia, plantando escolas na Índia, que foi um cara que o Thomas ganhou enquanto trabalhava na construção civil. O cara era um boxeador bêbado, ele chegou para bater no Thomas, porque falou que o Thomas era um religioso, e o Thomas falou: não, eu não quero bater em você não, eu te amo, e ele ganhou o cara para Jesus. O Thomas pegou todo esse conhecimento que nós pensamos que é algo que nos afasta de Deus, conseguiu desenvolver algo que sustentou a sua vida e a vida de outras centenas de missionários. O meu primeiro Mac que eu ganhei, MacBook, foi o Thomas que me deu, que foi onde eu escrevi o primeiro texto, onde virou meu primeiro livro, que depois virou um canal, que depois viraram outras centenas de livros, que agora tudo isso existe. Foi porque ele pegou todo esse conhecimento e entendeu que se ele pudesse fazer alguma coisa para Deus, ele faria com aquilo que ele tinha nas suas mãos. Ele não olhou para o seu trabalho como um atraso, ele não olhou para os seus estudos como um atraso, ele olhou para tudo isso como uma oportunidade para também poder fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Quando aquele jovem me disse que ele queria ser integral na obra de Deus, eu falei para ele assim: meu amigo, você vive em uma cidade como Londres, se você parar de trabalhar aqui, você não vai conseguir viver aqui. Não tem como você continuar nesse mundo sem conseguir, sem trabalhar, sem ter uma profissão. E eu expliquei para ele, falei assim: cara, você sabe o que é viver integral na obra de Deus? Ele falou: é isso que eu estou fazendo. Eu falei: não, ser integral na obra de Deus não é parar tudo que você faz para só pregar, é fazer tudo que você faz e mais um pouco para que se pregue. Isso é ser integral, é você pegar tudo que tem diante de você. O que eu posso fazer? Quais são as habilidades que Deus me deu? Quais são as oportunidades que Deus me deu? Qual é o meu trabalho, os meus estudos, o que eu tenho, a minha família? É pegar tudo isso que eu tenho e viver isso de tal forma para que eu possa pregar. Esse apóstolo Paulo que nós lemos aqui, esse texto, é fantástico, porque Paulo, ele narra a sua vida missionária. E ele diz: olha, eu fiz de tudo para com todos. E se você ler a biografia de Paulo, você vai perceber que quando ele fala de fazer tudo, ele fez tudo mesmo. Ele até mesmo trabalhou. Os biógrafos de Paulo dizem que ele nasceu em uma cidade, né, Paulo de Tarso, que era uma cidade de comerciantes. Segundo o futuro de Paulo, o seu passado diz que a sua família era uma família de comerciantes. Era uma família que fazia tendas. Paulo fazia tendas. Paulo em Éfeso fez tendas, que era um ótimo negócio, porque era uma cidade de comércio, de pessoas que viajavam. Então se fazer tenda era algo muito bom. Para os tessalônicos, Paulo escreveu e disse: eu não quero ser pesado. Para os coríntios, ele também disse: eu não quero ser pesado. Nós trabalhamos, eu e a minha equipe trabalhamos para conseguir fazer isso. A ideia não era simplesmente que não fosse pesado para a igreja, mas também era entender que por meio daquilo que ele fazia, ele também conseguia alcançar pessoas que sem aquela profissão ele jamais alcançaria.
Você acha que Paulo se tornou Paulo simplesmente porque ele estava um dia em cima de um cavalo e caiu do cavalo? Ou você não acredita que toda a sua trajetória de vida o preparou para conseguir ser o apóstolo dos gentios? A sua vida de comerciante o preparou para conseguir conversar com todos os tipos de povos. Com os atenienses ele falava dos seus filósofos. Bem provavelmente Paulo sentou na mesa com atenienses que compraram da sua tenda lá na sua terra natal. Ele conheceu por meio do comércio a conversa das pessoas, a cultura das pessoas, a casa, a mesa das pessoas. Paulo sabia que até mesmo a sua profissão era uma porta de entrada para o Evangelho. A sua equipe também trabalhava com ele, enquanto eles podiam, eles fizeram. Enquanto eles conseguiam, eles faziam, porque até mesmo isso era uma ferramenta para se alcançar o Evangelho. Sabe, era na sua profissão que Paulo foi preparado e moldado para conseguir falar ao coração do mundo. O que a religião vazia tenta nos ensinar é que aquilo que nós fazemos no mundo secular não é sagrado. A diferença é que para Paulo, esse que nós lemos aqui, ele não vivia em um mundo dividido. Para ele não existia nada que ele fizesse que não fosse para Deus. Para ele não existia nada que ele vivesse se não fosse com o alvo daquilo que Deus o deu para fazer. Para ele sabia que se ele acordasse pela manhã e fazia a tenda, ele sabia que aquelas tendas em algum momento virariam pregação do Evangelho. Ele sabia que o dia a dia que ele estava, ele vivia para que o Evangelho fosse pregado. Quer na profissão que ele realizava, quer no recurso que ele conseguia ter, quer nas pessoas que ele encontrava, tudo ele diz, tudo eu fiz. Não existe nada na minha vida que não serviu para que se construísse um caminho para a pregação do Evangelho. Eu não vivia somente a missão quando eu ia para a missão, a minha vida era uma missão. O meu trabalho era uma missão. A minha experiência diária de vida é uma missão. Ouça, você não precisa viver frustrado pensando que você não está vivendo o seu chamado. Você pode viver o seu chamado aonde você está. E tão precioso seria se você fizesse assim. Porque talvez aquela pessoa que trabalha do seu lado naquela mesa jamais entrará numa igreja. Mas como Deus é bom, Ele mandou a igreja até ela, não é verdade? Ele mandou a igreja até ela. E melhor ainda é que Ele mandou a igreja e Ele foi junto. Agora você imagina tendo um dia comum no seu trabalho. Como um dia eu estava trabalhando num café na Inglaterra. Eu e a minha esposa eu trabalhei primeiro em um café em uma região chamada Brick Lane, que é uma das regiões mais malucas que você imaginar. Você pensa que existe gente maluca, lá existe os malucos dos malucos. Os malucos acham aqueles malucos demais. Uma região super alternativa, você nunca sabe quem vai entrar pela porta, de onde veio, se é uma árvore, se é sabe, você sempre... E um dia eu estava lá e chegou esse cara, velho, para comprar um café, e eu estava fazendo café e conversando com ele. E daí ele falou assim, cara, eu estou mudando para a casa da frente aqui, e eu preciso carregar um móvel, mas o meu pulso está doendo demais. Aí eu falei, que pena, poxa vida, né? Mas eu estou trabalhando, se eu tivesse em missão, dava para resolver o problema, mas como eu estou em horário de trabalho agora, você vai ter que ficar com a sua mão doendo. Você acha que foi isso que eu fiz? Porque, meu irmão, não tem hora. Não é que o relógio de Deus liga a partir das 10 da manhã, o reino acontece. Não é a eternidade, não dorme, o tempo está acontecendo, Deus está conosco, Ele está alcançando as pessoas, e não é em vão que essas pessoas vêm parar do nosso lado. A gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. E você acha que Deus te colocou lá à toa? Você acha que Deus vai esperar você aposentar para fazer alguma coisa no reino de Deus, irmão? Se não é agora, quando?
Ontem eu estava com um jogador do Corinthians, não sei se você chegou a ver. Na terça-feira a gente fez um culto. Você chegou a ver um menino que viralizou, um jogador porque anda com uma Bíblia no braço? O Jacaré. João Vitor, o nome dele. É um jogador. O jogador normalmente leva a bolsinha lá, né, necessaire e tal. Mas o cara é crente. Ele leva a Bíblia. Ah, mas eu estou em horário de trabalho. A entrevista da vida do cara foi para falar da Bíblia que ele leva debaixo do braço. Não, mas eu vou esperar ter minha carreira para poder ajudar alguém. Será realmente que precisa ser dessa forma para que o Evangelho seja pregado? Você acha que precisa se encerrar o seu horário de trabalho para que você agora vista a sua camisa de crente e super missionário para poder pregar o Evangelho? Enquanto o mundo morre. Tudo bem, meu irmão, você pegar suas férias e ir fazer uma viagem, eu acho maravilhoso, alguém faz isso, nós apoiamos isso, eu acho muito nobre. Mas por que fazer uma viagem missionária por ano se você pode sair todos os dias para a missão? O maior ataque contra as trevas no mundo medieval foi esse monge que entendeu que a vida comum deveria ser a vida sagrada. Foi esse cara que entendeu que ir para o meio da sociedade com a sua Bíblia debaixo do braço é o que transformaria aquele lugar. Aí eu, naquele horário de trabalho, falei para o cara, lógico, eu posso te ajudar, mas eu acho que você consegue fazer isso sozinho. Ele falou, não, mas meu braço está doendo, eu sei, mas eu acho que a gente pode resolver esse problema no seu braço. Ele falou, mas além de barista, você é médico também? Eu falei, não, eu sou crente. Ele falou, então você é um barista, você é um crente barista? Eu pensei assim, sabe, meus irmãos, nós vivemos em um tempo que para tocar esse mundo, a nossa geração, olha só, você sabe, a maioria das pessoas, meus irmãos, estão no dia a dia. Nós vivemos em um mundo em que Deus está levantando profissionais missionários, e não mais missionários profissionais. São profissionais que vivem a sua vida da vida comum. Eu preciso trabalhar para pagar minha conta, eu tenho minha família, vou no meu trabalho, vou no meu consultório, no meu escritório, mas eu sou cheio do Espírito Santo, cara. Eu recebi de Deus uma vocação, eu sei que Deus me chamou para fazer algo poderoso, e eu não vou esperar aposentar para ter tempo. Eu vou viver agora o que Deus me chamou para viver, porque se Ele me salvou hoje, a vivo estou agora, e agora o reino avança, e agora as coisas acontecem. Como esse jogador, que mesmo sendo jogador, decidiu levar a sua Bíblia e orar pelos seus amigos, e fazer culto no CT, e pregar o Evangelho na frente das câmeras, com aquele sorrisão enorme que ele tem, sem se preocupar o que vão pensar, ou a cultura, o que vão dizer, o que nós podemos fazer para levar esse Evangelho que nós temos. Eu falei para o cara, não, vamos orar pelo seu braço, você leva esse móvel sozinho. Ele falou, orar? Que é isso? Se os caras acham que são loucos, mais louco ainda são a gente, né? Que acredita que pode orar e Deus fazer. Eu falei, sim, vamos orar. E eu peguei no braço dele assim, meu irmão, e olhando para o olho dele, porque o que cura não é o olho fechado, você sabe, né? Que não é fechar o olho que cura, você sabe? É o nome de Jesus. Eu olhei para ele e falei assim, no nome de Jesus. Aquele Jesus que andou nessa terra 2000, aproveitei para pregar um pouco o Evangelho, andou nessa terra 2000 anos atrás, que foi enviado pelo próprio Deus, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz, por nós, no nome dEle, seja curado. Aquele menino mexeu o braço, fez uma cara de muito esquisito, falou, eu acho que eu consigo levar isso aqui agora. Um tempo depois passou um motoboy lá, sabe, um motoboy no café. Eu estou falando da minha vida no café, porque se eu ficar falando da minha vida só missionária para você, você vai achar que eu só prego o Evangelho quando eu estou lá com um colete escrito Jesus salva, né?
Passou um motoboy com o pé mancando. Falei, o que aconteceu? O cara vinha buscar uns cafés e falou assim, eu quebrei meu pé. Eu falei, nossa, eu tenho uma cola para isso. Eu falei para o cara que trabalhava comigo, 1 minuto, eu vou conversar com ele. Não preciso fazer nem pose de oração, irmão, ninguém vai perceber. Porque também não é a pose que cura, você sabia? Você não precisa falar, agora nós vamos orar, feche o escritório. Não, irmãos. Talvez isso aí seja uma demissão por justa causa. Você fala, deixa eu orar por você. Sabe, Jesus morreu naquela cruz. Eu acredito no nome de Jesus, então eu digo em nome de Jesus. Eu falo com esse pé no nome de Jesus. E quem está olhando ao redor nem sabe, faz ideia que você está orando. Você está conversando. E é no nome de Jesus que eu oro agora, para o seu pé ser curado, cara. Que essa dor desapareça, que esses ossos sejam curados. Sabe, que você volte a andar normal. Nem o motoboy entendeu que eu estava orando por ele. Porque está todo mundo esperando uma oração, a mão na cabeça, né? Mas aqui a gente pode fazer isso. Talvez no escritório não. Mas só porque eu não posso pôr a mão na cabeça no escritório, eu não vou pregar o evangelho, eu não vou orar por alguém, não vou anunciar o meu Salvador. Falei, então no nome de Jesus, aí seja curado. Aí o cara começou a pisar no chão assim. O que aconteceu? Falei, até essa cola funciona, cara. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva. E Ele não precisa estar na igreja para que isso aconteça. Não precisa terminar o seu horário de trabalho para que isso aconteça. Você não precisa vestir uma camisa de uma missão para que isso aconteça. Você tem o Espírito Santo aí dentro, meu irmão. Então você pode começar a viver para mais. Você pode começar a usar essas ferramentas que Deus te deu para conseguir fazer o que Ele te chamou. Porque senão você vai viver uma crise para sempre. Você para sempre vai carregar uma culpa de que poderia ter feito mais por Deus. Você para sempre vai carregar uma culpa e condenar a ferramenta que Deus te deu para poder suprir para a sua família. Você para sempre vai carregar uma culpa de não entender que essa vida secular é a maior ferramenta que você pode ter hoje. Quem sabe amanhã sim o Senhor te chame para plantar uma igreja, mas você vai esperar o amanhã para fazer a obra? E será que um dia você vai plantar uma igreja se você continuar esperando? Lutero entendeu, meu irmão, e o mundo mudou por conta disso. A Alemanha foi transformada, a Europa transformada, a Bíblia foi distribuída, o livro mais vendido de toda a história, porque alguém entendeu que a vida comum também era sagrada ao Senhor. Alguém entendeu que o seu trabalho também serviria para a glória de Deus. Alguém entendeu que um sapateiro poderia também ser um missionário. E ele decidiu educar o sapateiro, não para que o sapateiro se tornasse um teólogo na montanha, não, mas para que o sapateiro também glorificasse a Deus enquanto fazia os seus sapatos. Há uns dias atrás um irmão me escreveu, um jovem que queria fazer missão, sabe? Eu não acredito que exista um crente que não ame missão. Se não ama missão, não acho que é crente, irmão, de verdade. Você sabe, se você teve um encontro com Jesus, você sabe, você quer fazer. E não é porque você não está fazendo que você não ama, eu sei. Sabe, tem gente que fala de uma forma, eu sei que as pessoas levam uma dor por não estar envolvidas mais. Porque creem em Jesus, foram salvas por Ele. Sabe, tiveram seus olhos abertos para a realidade eterna. Amam missão. Mas vivem com a mentira que para poder fazer ela tem que abandonar tudo. Mas como que eu vou fazer? Eu já sou casado, eu tenho um filho, eu tenho conta para pagar. Então eu vou esperar um dia. Enquanto as pessoas ao nosso redor esperam por nós. Esperam que finalmente esse dia na sua vida vai chegar, que você vai falar, eu posso fazer agora o que Deus me chamou para fazer. E esse jovem me escreveu e disse, Luca,
Eu sou cabeleireiro e a minha esposa é tatuadora. Nós nos convertemos e a gente decidiu deixar tudo para seguir a Jesus. Me diga, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei para ele: você tem que voltar para o seu estúdio, continuar cortando o cabelo. Você tem que falar para sua esposa continuar tatuando, porque vocês têm duas profissões que as pessoas decidiram confiar em vocês. Alguém que deixa você cortar o cabelo dessa pessoa, confia muito em você. Alguém que deixa você fazer uma marca que nunca mais vai sair, com certeza confia muito em você. Vocês têm duas ferramentas extraordinárias para poder pregar o Evangelho. Isso não é vida secular, isso é vida sagrada, é do Senhor, é para o Senhor. Usa tudo que você tem para conseguir, faça de tudo para com todos. Se é necessário você trabalhar a hora extra, trabalhe a hora extra, mas trabalha para que conheçam a Cristo. Porque, meu irmão, na cultura que nós vivemos, é muito fácil a você que quer fazer a obra, você diz, então eu vou deixar tudo. Sabe o que acontece? Você para de fazer a obra, porque você é engolido por uma ideia, e você perde o contato com aqueles que precisam do Evangelho. Você perde o contato com aqueles que realmente precisam receber. Talvez a sua profissão, a sua faculdade, sabe, aquilo que você acha que está tomando muito seu tempo, é a maior ferramenta que Deus vai usar nesse momento, para que você glorifique a Ele. E eu não quero dizer que isso seja para sempre, a vida é feita de fases, as coisas mudam, e principalmente mudam para aqueles que se engajam na obra de Deus. Mas se Deus quer que você continue na sua profissão, e evolua, e invista, e desenvolva projetos, por que isso tem que ser errado, meu irmão? Por que isso tem que ser um peso? Por que isso não pode ser para a glória de Deus? Nós precisamos desses profissionais missionários que entendem que agora é o tempo, agora é a hora, e aquilo que eu tenho na minha mão, eu vou fazer para a glória de Deus, e eu vou fazer de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Eu acredito que para que a gente consiga alcançar os confins da terra, nós precisamos nos preparar. Sabe, há uns dias atrás, eu falo isso porque eu vim da escola missionária que eu tinha que deixar tudo para trás. A minha esposa, quando eu conheci ela, eu torturava ela. Emocionalmente, eu falava assim, nós vamos morrer. E ela falava, você vai morrer, então eu não quero ter filho com você. Por que você vai ter filho, você vai morrer? E não tem nada de errado em querer morrer por Jesus. Sabe, não tem nada de errado se isso acontecer, glória a Deus. Mas eu percebi também que fruto maior seria viver por Ele, do que morrer. Se eu pudesse viver, imagina agora, viver a vida para a glória de Deus, imagina você, desenvolver projetos para a glória de Deus, que alcance mais pessoas, sabe, educar filhos, para que filhos cresçam na presença de Deus e conheçam a palavra, ter uma família, um testemunho vivo daqueles que servem ao Senhor, fazer parte de uma comunidade que avança e constrói, edifica e tem ideias que mudam uma cidade, traria muito mais frutos do que simplesmente ir para uma ilha e falar, nunca mais meus filhos agora vão se orgulhar do pai que foi para lá. Sim, eles poderiam se orgulhar, mas seria ainda muito mais proveitoso se eu pudesse viver essa vida para Cristo. E viver essa vida para Cristo não significa não fazer mais nada, significa fazer tudo para Ele. Tudo, meus irmãos. Tudo que eu puder fazer, o estudo que eu puder estudar, a faculdade que eu puder cursar, o trabalho, a empresa que eu puder abrir, a igreja que eu puder, o que for. Tudo que eu puder eu faço, é isso que Paulo diz, eu fiz de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Por isso não olhe mais para a ferramenta que você tem nas suas mãos como algo que te afasta de Deus, olhe para aquilo como ferramenta para a glória dEle. Olhe para o seu trabalho como uma ferramenta missionária, olhe para a sua empresa, olhe para o seu trabalho, e eu não estou dizendo que você tem que se tornar o mais top da sua carreira, eu realmente desejo isso para você, eu desejo que você se torne o melhor,
Eu desejo que o João Vitor Jacaré ganhe milhões de títulos para o Corinthians. Eu desejo isso. Mas nem todos chegarão no topo. E não é porque nós não estamos lá ainda que nós não precisamos pregar, porque Deus é o Deus daqueles que estão lá no alto e daqueles que estão lá embaixo também. Deus é o Deus de todos, Ele quer alcançar a todos, e eu não preciso esperar chegar lá para começar a fazer alguma coisa. Aonde eu estou agora já pode dar frutos ao Senhor. A sua vida hoje já pode dar frutos ao Senhor. As oportunidades diárias de uma vida comum, de quem acorda cedo e vai dormir tarde, porque trabalha, estuda e cuida da sua família, pode dar frutos ao Senhor. A vida de uma mãe que cuida dos seus filhos pode dar frutos ao Senhor. A sua vida, aonde você está, pode dar frutos ao Senhor, meu irmão. E nós precisamos de você nessa missão. Nós precisamos do corpo unido num só coração, para que todos sejam alcançados. Então fique de pé, por favor, nessa noite. Imagina comigo, olha só como nós pensamos, imagina como se você vem para uma conferência de missão e avivamento, aí você é convencido pelo Senhor, imagina, toda a igreja cristã agora é convencida por Deus para dar a vida à missão, e amanhã a gente vai para o trabalho e pede demissão, a gente fecha nossas empresas, a gente para de trabalhar. O que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer com a nossa nação se todos os cristãos amanhã pedirem demissão, porque a única forma de servir a Deus é não fazer mais nada e só pregar o Evangelho? O que vai acontecer? Talvez aconteça o que aconteceu com a igreja de Jerusalém, meu irmão. Sabe o que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Não se passam muitos anos e Paulo está recolhendo uma oferta para ajudar eles, porque eles não tinham mais nada. Nós precisamos entender os nossos tempos. Eu acredito que Deus está derramando sobre o Brasil uma unção que um dia derramou parecido nos Estados Unidos, que derramou parecido na Europa, que foram aqueles que pautaram a missão, investiram e transformaram, e plantaram igrejas, escolas e universidades, empresas e projetos, para que as pessoas ouvissem de Jesus. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está derramando tecnologia, ideias, coisas fantásticas no coração do Brasil, de brasileiros como nós, mas que entendem que a minha vida profissional também é sagrada ao Senhor, que entendem que aquilo que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo com um alvo, e o alvo não é ter honra, o alvo não é ter glória, o alvo não é ter dinheiro, o alvo é que todos conheçam a Cristo. E quer haja honra, quer haja dinheiro, quer haja tudo isso, que seja para que Cristo seja conhecido. Eu fico pensando na nossa equipe, se todo mundo fizesse o que eu fazia, nós não tinha nada que nós fazíamos. Como nós vamos fazer um overmish se a gente não tem um cara bom que filma bem? Como nós vamos fazer uma escola missionária se nós não temos alguém que desenvolve a escola online? Como nós vamos fazer um treinamento, uma viagem, se nós temos pessoas que pensam em como as coisas vão acontecer? Imagina se todo mundo decidisse agora pegar um microfone e virar um pregador. Não é assim que funciona. Agora não é porque você está com o microfone na mão que você não pode também pregar, que você não pode anunciar Cristo, que você não pode orar pelos enfermos, que você não pode ressuscitar os mortos. Um dos maiores avivalistas ingleses é um homem chamado Smith Wigglesworth. Ele nunca foi um pastor, ele nunca foi um teólogo. Sabe o que ele era?
um encanador. Um dos maiores homens de Deus da história da Inglaterra era um encanador. Existem relatos dele ter ressuscitado mais de 10 pessoas. A história diz que a sua própria esposa ele ressuscitou 2 vezes, até que ela falou: chega, homem, deixa eu ir embora. Era um encanador, mas era um encanador que teve um encontro com a palavra de Deus. Era um encanador que teve um encontro com o próprio Deus. Um dos maiores movimentos missionários surgiu no meio de 5 estudantes que na sua universidade começaram a fazer uma reunião de oração. E esse ministério estudantil foi o ministério que mais enviou missionários pelo mundo todo. 5 estudantes, não eram 5 pastores ou 5 teólogos, eram 5 estudantes, mas que tiveram um encontro com a palavra de Deus, que tiveram um encontro com o próprio Deus. O que Deus pode fazer na sua empresa que você trabalha? O que Deus pode fazer ali no seu grupo que você lidera? O que Deus pode fazer com as pessoas que você está todos os dias? O que Deus pode fazer com você, meu irmão, se hoje você se disponibilizar a Ele? A melhor coisa que nós podemos fazer pelo nosso país não é fugir para a montanha, não é se afastar do mundo, é correr para o meio dele. Não é ir para o monastério, é trazer o monastério para ele. Trazer o seu coração, essa santidade, essa consagração para o nosso dia a dia. Deixe as pessoas verem nos seus olhos e na sua palavra aquele que você encontrou. Não espere um dia que você vai terminar tudo que você fez para poder então servir a Deus. Não espere nem mais um dia, faça isso agora. O que eu quero fazer é um apelo para você hoje. É de você que está sendo tocado com esse chamado missionário. É de você chegar amanhã para o seu chefe, chegar para o seu patrão, agora que você foi convencido por Deus que você tem que viver integralmente para Ele. Chegar para o seu chefe. E eu não estou falando para o seu chefe aqui da terra, não. Estou falando para o Big Boss. Não é pedir demissão, não. É falar: Deus, me dá visão, Deus. Me fala como o meu trabalho vai te glorificar agora. Me fala como o seu poder pode fluir aqui no meio. Me mostra como eu posso tocar ao meu redor. Me mostra como o empreendimento que o Senhor está me dando pode florescer no seu. Me dá visão. Eu não quero menos trabalho, eu quero mais. Eu quero conseguir fazer o que o Senhor me chamou e vai ser para a sua glória. Senhor, me mostra visão para o tempo que está vindo. Você veio para essa conferência, meu irmão. Eu sinto muito por você. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai entrar para o seu trabalho e pensar: agora eu estou em horário de trabalho, o Senhor espera lá fora. Nunca mais. Nunca mais. Você nunca mais vai entrar no seu escritório e pensar: não, agora eu não posso fazer, não, Deus, depois. Não, nunca mais. Porque não existe nada na sua vida que não seja dele, meu irmão. É para Ele. Então deixa esse envolva essa empresa para que ouçam. Eu me preparo melhor para que ouçam.
Eu prego o evangelho aqui para que ouçam, eu oro pelos meus companheiros para que ouçam, eu faço um estudo bíblico aqui no trabalho para que ouçam. Eu estava em uma igreja agora na Inglaterra, ajudando um trabalho que ficava bem na região central de Londres. Só gente de gravata e tal. Não tinha nenhuma reunião de cristãos no meio dos bancos, nenhum. Até que essa mulher, uma bancária, ela falou assim: não pode continuar dessa forma. Uma reunião de oração. Isso foi há 20 anos atrás. No ano passado, nós nos reunimos no centro de Londres, com mais de 1000 bancários ali, pessoas que trabalhavam nos bancos, para orar pela cidade de Londres. A maioria das pessoas que nós encontramos aí, meu irmão, está vendendo o almoço para pagar a janta. Se eles não se converter no trabalho, eles vão se converter aonde? Se essas pessoas não se converterem no trabalho, vão se converter aonde? Tudo que elas fazem é trabalhar. Se não for ali, vai ser aonde? É hora de nós avançarmos. É hora da gente avançar para dentro dos lugares onde nós estamos mesmo, com poder e com unção. Então, se nessa noite você entendeu que isso é para você, levante a sua mão e eu quero orar por você agora. Se você entendeu que esse chamado é para você, cara, se você não quer mais desperdiçar nenhum dia, se você quer deixar o Espírito Santo fluir através de você, para curar os enfermos onde você está, para expulsar os demônios onde você está, para trazer salvação onde você está. Se você entendeu que isso é para você, levante a sua mão e eu quero orar. Eu quero orar para que Deus derrame o seu Espírito sobre nós. Porque por todas as partes a Bíblia diz que Jesus andou. Não tinha hora, o culto começa às 10 horas, então 10 horas eu vou curar os enfermos. Não tinha hora não, meu irmão. É na hora que precisava, era na hora que acontecia. Era no meio do caminho, era quando as pessoas tinham necessidade, era ali. E assim Ele quer fazer conosco. Assim Ele quer fazer com você. E tirar essa culpa do seu coração de que você não está fazendo nada por Deus. É hora de começar a fazer grandes coisas pelo Senhor. É hora de começar a dar frutos e frutos que permaneçam. É hora de começar a construir essa história que Deus te chamou. Agora é a hora. Aonde você está? Então por isso, Senhor, eu oro agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, não existe ninguém mais interessado na missão do que o Senhor. A Ti foi dada a responsabilidade de avançar com a igreja de Cristo. A Ti foi dada a responsabilidade de encher a igreja para manifestar o Seu poder. Por isso, Deus, eu oro agora que o Senhor derrame o Seu poder sobre cada um de nós. Venha com Sua unção e com Seu poder. Venha quebrando tudo que nos impede, toda mentira. Venha quebrando toda barreira, prisão, tudo que a religião causou em nós, tudo que uma religião vazia fez conosco. Deus nos liberta de um pensamento pequeno, Deus, e nos dê visão por meio do Seu poder. Ah, Senhor, nos dê visão para ver como o Seu reino prosperará nesse tempo. Nos dê ousadia
nos dê graça, nos dê poder, e demonstra o seu poder através de nós. Demonstra o seu poder enquanto andamos por aí, no escritório, na faculdade, no trabalho, em casa. Demonstra o seu poder, pois nós nascemos para mais, nós nascemos para avivamento, nós nascemos para missão, nós nascemos para ver o mundo transformado. É para isso que nós nascemos. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem com dons, vem com talento, com habilidades. Vem, Deus, com o sobrenatural, para avançar nesse tempo. Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos para ver as possibilidades do seu reino. Nos dê visão, nos dê visão, nos dê visão, Espírito Santo. Nos dê visão, Espírito Santo. Nos dê unção, Espírito Santo. Sabe, meu irmão, eu creio que Deus, Ele está colocando maturidade no seu coração missionário, porque é fácil dizer, vamos mudar o mundo. O que nós queremos saber é como nós vamos mudar o mundo. Quais são os passos para que o mundo seja transformado? Aonde nós começamos? O que nós devemos aplicar? A quem nós devemos falar? É prático, acontece e dá certo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, talentos e dons, ideias, recursos. Deus, em nome de Jesus, o bom tesouro da glória de Deus. Espírito Santo de Deus, de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Deixa eu contar uma coisa para você. Será que eu posso falar? Rapidinho. Olha para você ver. Você sabe que existe uma janela do mundo chamada janela 1040, você sabe? É uma janela, o lugar mais difícil para se pregar o evangelho. Em muitos daqueles países, se eles encontram você com um aplicativo no seu celular cristão, você morre, você vai preso. Se encontra você com a Bíblia, meu irmão, acabou para você e para sua família. Aí nós queremos fazer a obra, né? E aí você fala assim, eu vou levar uma Bíblia, eu preciso levar a Bíblia. E aí, é muito difícil levar a Bíblia para essas pessoas. Mas glória a Deus pelos nossos irmãos gênios de TI. Glória a Deus. Glória a Deus para aqueles que ficam na frente do computador desenvolvendo projetos o dia todo. Porque Deus levantou um brasileiro, e eu quero te contar isso. Um brasileiro que teve uma ideia genial. Sabe qual foi a ideia dele? Ele desenvolveu um aplicativo e uma ferramenta, uma pulseira, que quando você pega esse aplicativo e liga na pulseira, esse aplicativo se transforma em uma Bíblia.
Quando você tira, ele volta a ser um aplicativo. Quando você liga na pulseira, quando você encosta, é só encostar assim, ó. Você pega o celular, você abre o aplicativo, você encosta. Ele abre a Bíblia, na língua da pessoa, com pregações, com aulas. Se a pessoa faz assim com o celular, ó, ele volta para o aplicativo. Mais incrível do que isso, custa infinitamente menos do que levar uma Bíblia física até essa pessoa. Agora me diga, meu irmão, se Deus não levantasse pessoas para pensar em computação, como isso iria acontecer? Qual é a ferramenta que Deus colocou na sua mão, que você está vendo como um peso, e na verdade Deus quer ver como ação, plataforma para a pregação do Evangelho? Eu vim aqui para te falar que você não tem que esperar até o amanhã, você pode começar agora. Deus te derrama o Espírito Santo agora, e não importa a sua profissão, onde você está, ela pode ser usada para a glória de Deus. Essa é a missão que eu acredito, essa é a missão que eu tenho visto dar certo por aí. Essa é uma missão em que os nossos tempos clamam para ter. Nós sim precisamos daqueles que vão para o fim do mundo, mas nós precisamos daqueles que estão no começo do mundo também. Nós precisamos daqueles que vão para os lugares mais longe da terra, mas nós precisamos daqueles que estão nas capitais nacionais também, para que deem frutos aqui. Esse é o seu chamado. Sabe, nós vamos ter mais um tempo de adoração, mas eu queria chamar um outro QR Code que tem aqui também, que é o Mission Flow. O Mission Flow traduz muito disso do que eu estou falando para vocês. Nós acreditamos que nós podemos preparar uma geração para dar frutos onde esteja, para aprender todas as coisas da vida, como lidar com a sua própria vida, como fazer os seus documentos. Por exemplo, agora nós fomos para a África com Um, dois. Aleluia. Veio. Muitos desses missionários, eles não tinham nenhum passaporte, e por meio do Mission Flow eles aprenderam como fazer um passaporte, aprenderam inglês e foram para a África conosco. O Mission Flow é uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo para preparar você para dar frutos onde você está e ser preparado para dar frutos no mundo por aí. Então, se você quer conhecer mais, também tira a foto desse QR Code. É o nosso projeto de desenvolvimento missionário, que nós queremos apoiar a igreja local do Brasil e do mundo, para que a gente dê frutos, e para que você leve essa mensagem com você, para que você saiba que agora é a hora de viver o que Deus te chamou para viver. Então, mais uma vez, levante as suas mãos agora, e que enquanto nós louvemos ao Senhor, você possa começar a enxergar o que é possível fazer através do Evangelho onde você está. Quer você seja um professor, um advogado, um pastor, um ministro, um juiz, quer você seja um jogador, um estudante, deixa Deus derramar agora sonhos no seu coração, e vá amanhã colocar em prática o que você recebeu hoje.